Estamos com o nosso programa Terra, Meu Amor, esse nosso encontro especial, onde nós sempre trazemos pessoas especiais para conversar com a gente sobre as diferentes questões que permeiam o coração e a mente dos seres humanos hoje. E, para nossa alegria, nós temos a grata satisfação de trazer para estar conosco Daniel Balaban. Seja bem-vindo, Daniel, ao nosso programa. Eu já vou ler o seu currículo, que é vastíssimo, e é como eu dizia, vou colocar um oceano num dedal. Mas antes, sabe, Daniel, sempre nós começamos o nosso programa com um poema. E nós vamos abordar hoje, no nosso encontro, uma provocação extraordinária que eu achei que o Daniel fez quando nós conversávamos sobre esse encontro, que é: Daniel, sobre o que nós vamos falar? E o Daniel disse assim: nós vamos falar sobre a seguinte questão: será possível termos um futuro sem fome no mundo? Então nós vamos falar sobre isso, e eu trouxe um poema que justamente tem a ver com isso, com essa questão das fomes do mundo, e é um poema do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. E o poema diz assim: e vieram dizer-nos que não havia jantar, como se não houvesse outras fomes e outros alimentos, como se a cidade não nos servisse o seu pão de nuvens. Não, hoteleiro, nosso repasto é interior, e só pretendemos a mesa. Comeríamos a mesa se nos ordenassem as escrituras. Tudo se come, tudo se comunica, tudo no coração é ceia. Tudo no coração é ceia. Isso é sobre essa abordagem que nós vamos conversar justamente com Daniel Balaban, a que eu vou apresentar um mini currículo, né? Ele é economista, ele tem um currículo vastíssimo, né? Especialista em orçamento público, mestre em relações internacionais. Desde agosto de 2011, ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome, representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil. É membro do Conselho Global, do Global Child Nutrition Foundation e da Agenda de Conselheiros Globais do Fórum Econômico Mundial. E ele desempenhou a função de assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. E atua há anos como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo um dos principais articuladores da Lei Brasileira de Alimentação Escolar. Então, Daniel, além de tudo gaúcho, né? Além de tudo, um sonhador que realiza projetos, realiza sonhos. Então, me fala, isso de nós termos um futuro sem fome no mundo, isso é possível, Daniel? Obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todas e a todos que estão nos assistindo, agradecer a Regina por esse convite. É possível sim. A fome, você imagina que o mundo hoje foi capaz de colocar satélites, nanotecnologia, celulares, nós falamos com o mundo inteiro online, nós temos a cura para várias doenças, nós temos drones, nós estamos indo a Marte, e por que seria incapaz de resolver um problema tão facilmente, que é fácil de resolver, como acabar com a fome no mundo? Eu acho que o que falta, Regina, é exatamente vontade política. É um problema que é solúvel, é um problema que já existem soluções, as soluções são dadas, mas falta vontade dos governantes dos países do nosso planeta para se unirem e resolverem acabar de uma vez por todas com essa questão, porque nós já estamos no século XXI, ano de 2020, ou seja, no terceiro milênio.
né? Então, eu acho de uma vergonha para nós, seres humanos, ainda termos pessoas, um ser humano que passe fome já seria uma vergonha total. Então, eu acho que está na hora, e é possível, desde que a gente resolva, se una e juntar todos os esforços para acabar com a miséria e acabar com a fome no nosso planeta. Nós temos os ODS, e o segundo ODS é justamente fome zero e desenvolvimento sustentável, né? Como é que a gente vai articular essas duas forças para esse futuro sustentável? Exatamente. O ODS 2, ele é bem claro. Até o ano de 2030, a gente conseguir ter um planeta que não haja mais pessoas em situação de fome. A gente chama de insegurança alimentar e nutricional. Hoje, o último número que chegou foram 690 milhões de pessoas no planeta que estão nessa situação. Só a gente ter uma noção, são 3 populações do Brasil, mais do que 3 populações inteiras do Brasil passando fome. A gente olha números e a gente esquece que por trás de cada número desses existe um ser humano. A maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, não são homens, porque os homens nessas situações, o que eles fazem? Muitas vezes eles abandonam os lares, né, nessas regiões e deixam as mulheres com as crianças, e eles vão tentar uma vida, se juntam a milícias, a exércitos, né, e saem, largam, e vão tentar alguma outra coisa, enquanto que as mulheres ficam com a responsabilidade e ainda de conseguir nutrir os seus filhos e todas as crianças. Então, a grande maioria das 690 milhões de pessoas são mulheres e crianças. E é solúvel, dá para resolver esse problema. Nós sabemos onde estão essas pessoas, nós sabemos as razões que as levam a ficar numa situação de insegurança alimentar e nutricional, e nós temos as soluções para isso. O que precisa, como eu falei, é interesse político. E quando tem interesse político, tem orçamento, tem recursos, e não é recurso para matar a fome, não é comprar comida para dar comida, não. É você acabar com o mal na raiz, ou seja, desenvolver políticas públicas para essa solução. Eu acho perfeito o que você está trazendo, porque o que a gente vê, por exemplo, como produção de alimentos, vou trazer um dado bem real, né? A gente fala muito no agronegócio, e a gente vê aqui, por exemplo, no Planalto Central, extensões de terra que tiraram a produção agrícola familiar, tiraram a diversidade da produção agrícola, por exemplo, para plantar soja. Então, também nos vê que trata-se de uma política também que tem uma clareza para quem e para que você desenvolve esses projetos de agricultura, não é? Porque não adianta você enunciar uma realidade de produção se essa produção, por exemplo, é para alimentar gado confinado, não é para alimentar seres humanos. O que você poderia nos trazer a esse respeito, Daniel? Regina, você tocou exatamente na ferida, na questão principal. O Brasil, vamos colocar o Brasil. O Brasil tem, infelizmente, aumentado o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Os últimos números do IBGE, ainda pré-Covid, pré-pandemia, ou seja, relacionados aos anos de 2019 e 2018, mostra um incremento, um crescimento do número de pessoas nessa situação. São mais de 10 milhões de pessoas. O Brasil chegou a ter menos de 5, né, no ano de 2014, quando ele saiu do mapa da fome. Então, voltou a crescer o número de pessoas. Agora, com a pandemia, nós ainda não temos esses números, mas a tendência é que cresça muito. E a grande maioria dessas pessoas, elas estão no meio rural. E como você colocou, o agronegócio, ele é gigantesco. Ele serve para o Brasil, para a balança comercial, para as exportações. Ele é muito importante para fazer superávit comercial para o Brasil. Ele não é importante para alimentar a população. Sim. A população brasileira, 70% do que ela consome é plantado pelos pequenos. Aqueles Sim. que têm até 1, 2 hectares são familiares, são cooperativas, são pessoas que estão ali vivendo daquilo ali e que plantam realmente comida de verdade. Como você falou, a soja, ela é muito exportada para a China para alimentar
gado, para alimentar os bichos lá, não é nem para alimentar a gente. Né? Então, você veja que não é algo que você precise para o Brasil não precisa, mas e cada vez mais áreas estão sendo desmatadas, a gente entra na questão do meio ambiente, que está tudo interligado, né? E mais áreas estão sendo desmatadas exatamente para plantio dessa produção, e também de gado. Para que a gente precisa tanta carne se as pessoas estão até deixando de comer animais, né? Então eu acho que nós estamos na contramão, né, do que deveria ser a organização dos sistemas alimentares mundiais. Os países que nós apoiamos, que eu pelo menos trabalho muito ajudando, eles estão fazendo exatamente o contrário, dinamizando a estrutura dos pequenos agricultores familiares, porque são eles a base de sustentação do país, são eles que produzem os alimentos que o país vai consumir e vai necessitar. Daniel, eu acho muito importante o que você está trazendo agora, e o que me passa é o seguinte, trata-se também de uma consciência da cidadania, assim, no movimento de reivindicar do Estado uma política de Estado em relação a essa questão da segurança alimentar, né? Eu sei que esse termo segurança alimentar, ele tem um significado. Você podia explicar para os nossos telespectadores esse referencial, por favor? Muito bem. É um termo que significa, o próprio nome diz, segurança alimentar. Significa que a pessoa sabe que ela está se alimentando agora e que ela vai ter o próximo alimento na hora. Por exemplo, estamos tomando um café da manhã, ela tem noção que ela vai ter no almoço um alimento, no jantar um alimento, no outro dia do café da manhã ela vai ter um alimento. Quando a gente fala que ela não está em segurança alimentar nutricional, significa que ela está viva, ela está recebendo um alimento agora, mas ela não tem a mínima certeza de que vai ter um outro alimento na sua próxima refeição. Por isso a insegurança, ela não tem a segurança de que ela vai ter aquilo. E principalmente a questão nutricional, porque muitas vezes, em vários países, os alimentos, eles são ricos em carboidrato, mas eles não são nutricionalmente balanceados para que nós tenhamos todas as necessidades vitamínicas que o nosso corpo necessita. Então não adianta você colocar alguma coisa para encher o estômago, eu não tenho fome. Encher o estômago, estou sem fome. Só que aquilo ali não me dá os nutrientes necessários para que o meu corpo sobreviva, ou seja, eu vou ter os mesmos problemas daqui a algum tempo. Só me tira a saciedade, né, de fome. Então, hoje, por isso que a gente fala segurança alimentar e nutricional. Ou seja, tendo os nutrientes necessários. Não adianta você dar um angu, aquelas coisas que eles gostavam, isso existe muito, né? E dá, aquilo ali, tudo bem, ele dá aquela sensação, pronto, minha barriga está cheia, mas nutricionalmente não é balanceado e não é adequado para um alimento para as crianças, para as mulheres, para os homens. Você tocou num assunto muito importante que tem a ver com aquilo que eu estava trazendo antes, a questão de uma consciência de cidadania, porque quando a gente educa uma pessoa em relação à sua alimentação, a gente está educando que a questão não é de quantidade, a questão é de qualidade. A qualidade do alimento, não é quantidade. Então, nesse sentido, por exemplo, causa-espécie, nós não temos como conteúdo programático essa questão de educação. Então, de uma educação e de um projeto de Estado que atenda a essas necessidades. Como é que você vê essa possibilidade de construção, Daniel? Porque isso é um desafio, né? E isso pressupõe um diálogo entre sociedade e governo. Como que você vê isso? O Brasil, vamos falar do nosso país. O Brasil, ele avançou muito. Ele tem um guia, né, de nutrição que foi elaborado já há algum tempo atrás pelo Ministério da Saúde, e ele é um dos mais avançados guias nutricionais do mundo. Tanto é que a gente traduz ele, manda para vários países do mundo e eles ficam impressionados. Lá mostra que a qualidade das comidas, os ultraprocessados, os alimentos medianos e a comida de verdade, que é aquela comida natural, que são frutas, verduras, legumes, ovos, leite, aquilo que é produzido exatamente
pelo pequeno agricultor familiar. E temos um dos programas melhores e maiores do mundo, chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, no qual não é apenas oferecer qualquer alimento, não, tem que ser oferecido nas escolas alimentos nutricionalmente balanceados e adequados. Então, lá diz que pelo menos 3 vezes por semana tem que ter frutas, verduras, legumes, tem que ser assinado por nutricionistas. Poucos países do mundo têm isso. Ou seja, são programas que são programas de Estado, desenvolvidos aqui no Brasil, e que são hoje paradigmas, são exemplos para outros países do mundo. Vários países do mundo hoje estão desenvolvendo políticas baseadas na experiência brasileira, ou seja, o Brasil desenvolveu isso, o Brasil é exemplo bom para outros países. O Brasil tem programas de cisternas, o Brasil tem o programa de aquisição de alimentos dos pequenos agricultores, o Brasil tem o PRONAF, que é um programa de financiamento para os pequenos, ou seja, o Brasil conseguiu desenvolver esses programas. O que precisa é dinamizá-los, fazer com que eles voltem a ter força, porque não adianta ter um programa no orçamento sem recursos. Sim. Então, se você não bota recursos, o programa não sobrevive. Sim, não adianta você ter um projeto maravilhoso se esse projeto não é enraizado. Não é como você ter sementes maravilhosas dos melhores frutos, melhores alimentos e ficar numa caixinha dentro de uma gaveta. Né? Então, de fato, mas o que eu vejo também, Daniel, e aí eu queria saber a sua opinião, é que nós precisamos, então, também criar não apenas um projeto de alimentação, mas também um projeto de educação para o nosso povo, do significado de uma alimentação adequada. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos sabendo que a imunidade, o estado de equilíbrio dinâmico de um corpo é a maior fonte de resistência, né? Então, eu queria que você dissesse para a gente assim, se há algum projeto nesse sentido também, de educação da cidadania, para que a cidadania possa reivindicar do Estado esse tipo de enraizamento. Muito bem. Primeiramente, a gente tem que levar em conta um problema. A comida saudável, ela é mais cara do que o fast food, do que as comidas açucaradas. Essas comidas ultraprocessadas que tem nos supermercados, você vê aquele salgadinho, aquilo ali é barato, né? Relativamente barato, do que você comprar comidas mais saudáveis. As comidas saudáveis também têm outro problema, além de serem um pouco mais caras, elas também são mais difíceis de preparar, você tem que ter paciência. Um brócolis, você tem que cortar, você tem que colocar, você tem que cozinhar, enquanto que o pacote desse você só tem que abrir, né? Então, as pessoas estão sempre naquela correria, estão sempre sem tempo para nada, então elas acham que é mais barato sentar aqui, comer um hambúrguer e tomar uma Coca-Cola. Né? Então, elas têm que se dar conta que vale mais a pena para a sua saúde você preparar com antecedência um alimento saudável, deixar organizado, tudo já prontinho, né? Para que no dia a dia você não perca muito tempo. E outra coisa, eu acho que eu sou muito otimista, a gente já teve numa situação muito pior em termos de nutrição. Hoje as pessoas estão muito mais conscientes da importância da boa nutrição. As nossas crianças hoje, elas comem muito mais verduras, frutas, verduras e legumes do que comíamos a minha geração, né? Então, a gente está sempre num crescente, e esse processo, ele se dá passo a passo, não adianta. O importante é que a gente consiga evoluir e continue sempre evoluindo. A geração atual é muito mais saudável do que foi a minha, do que foi outras gerações passadas, porque hoje se fala muito mais nas questões nutricionais do que falávamos quando eu era jovem. Eu não sabia, eu pegava, na minha época, não tinha nem a descrição dos alimentos, o que é nutricionalmente, quando a gente ia no supermercado. Eu lembro disso. Isso aí só veio depois da Constituição de 88, que começou-se a descrever o grau de açúcar, de sódio, né, de gordura dos alimentos. E isso hoje nós estamos com outro projeto extremamente importante que está precisando da aprovação da Anvisa, que são sinais de alerta nas alimentações, tipo que tinha no cigarro. Este alimento contém altos teores de gordura, então é um sinal de alerta. Né? O cigarro, como é que as pessoas pararam de fumar? Quando elas começaram a ver, dizendo isso aqui faz mal, que tinha gente que não sabia que fazia mal.
né? E depois as pessoas começaram a ver, e a própria, então cabe ao setor público chegar a dizer, você pode produzir comida gordurosa, mas eu vou botar um sinal dizendo que essa comida é extremamente gordurosa, que essa comida pode fazer mal para a saúde das pessoas, né? Então, as pessoas precisam disso. Então, eu acho que a gente indo, isso aí já está para ser aprovado, a gente tem que ter um pouquinho mais de pressão em cima da Anvisa para aprovar também essa questão da gente chama de rotulação, né, dos alimentos. Então, e as crianças nas escolas estão entendendo, porque existe, ela tem lá fruta, verdura, legume, e os professores são indicados a explicar por que eu preciso comer brócolis. Vamos lembrar do brócolis, porque o brócolis te dá vitaminas, é bom para a tua pele, é bom para o teu cabelo, e a criança vai se conscientizando disso. Eu acho que você trouxe uma questão muito, muito importante e que me trouxe uma reflexão no seguinte sentido. Essa questão do acesso à importância da qualidade de alimentação ainda são informações que estão restritas ainda a muitos grupos. A grande maioria da população não tem acesso. Então, eu vejo a educação escolar, de base, você está trazendo as nossas crianças, como um vetor determinante, né, de uma nova consciência do que seja se alimentar bem e também do reconhecimento da força da sociedade no sentido de evitar retrocessos. Então, por exemplo, estou me referindo, já que você trouxe a questão do rótulo, o transgênico, né? Nós temos na Carta da Terra Internacional, que completou agora 20 anos, um princípio que é o princípio da precaução, né? Então, e até hoje os estudos que apontam para a questão do consumo do transgênico ainda não são conclusivos. Há muitas controvérsias ainda, mas, no entanto, apesar das controvérsias, nós estamos usando. E o Estado, o governo, que deveria se ocupar da segurança alimentar, tirou o Tzinho, que a gente tinha conseguido dentro daquele triângulo. Né? A gente sabia quando você ia comprar uma pipoca transgênica, um fubá transgênico. Hoje em dia você não tem mais essa informação. Então, eu acho que isso passa, sim, por um vínculo político entre o cidadão e o Estado. Agora, esse cidadão também tem que estar informado, né, Daniel, para que ele possa ser essa ponte de enraizamento dessas mudanças, né? Você poderia comentar esse respeito? Sim, essa questão da marca sair, o Tzinho, né, que foi um retrocesso. Tá? Eu acho que jamais deveria, e vai acabar voltando, porque as pessoas vão questionar isso aí, como você está fazendo, como já escutei muitos, existe uma pressão enorme de grupos, dizendo por quê? Se não faz mal, por que tirar? Deixa as pessoas decidirem, né? Por que esconder? A pior coisa que existe é você esconder. Outra coisa, o Brasil é campeão mundial de agrotóxicos. Nós somos o único país do mundo que liberamos todo tipo de agrotóxico que é usado exatamente nos grandes agronegócios, nas grandes propriedades, e que aquilo ali, ao final, pode fazer um mal enorme. Imagina, se aquilo mata a pessoa que está colocando, imagina quem vai comer, né, aquele alimento, né? Então, é algo que deve-se, as populações devem se conscientizar disso aí, né? Eu acho que nós devemos começar a trabalhar mostrando a importância de produção de alimentos agroecológicos, né, sem tanto uso de agrotóxicos. Eu acho que, na realidade, às vezes nós temos alguns retrocessos, mas, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que a gente se conscientize novamente em tentar passar por esse momento, né, e conseguir fazer com que... Porque não adianta. Todo mundo sabe hoje que os agrotóxicos estão totalmente liberados aqui no Brasil. Então, faz com que muitos países que antigamente compravam alguns alimentos digam, não, eu não vou comprar, porque aqui no meu país não tem esses agrotóxicos que vocês estão usando. Então, na realidade, acaba sendo um tiro no pé, porque você acaba perdendo mercados, porque tem mercados que vão dizer, eu não quero, vocês estão usando agrotóxicos que são proibidos aqui.
né? Então, isso vai acabar conscientizando o próprio produtor. A questão do meio ambiente também. O próprio produtor vai chegar e vai dizer, gente, nós temos que cuidar do meio ambiente, porque vai ter boicote sobre os meus alimentos que eu produzo lá fora. Sim, Daniel, isso reforça esse aspecto da importância da educação para a segurança alimentar, da educação para a alimentação de qualidade, né? Eu vejo, por exemplo, tem movimentos como o CSA, né, comunidades que sustentam agricultores, que são agricultores orgânicos, então você sabe a procedência do alimento que você está consumindo, você sabe que o manejo da água é adequado, você sabe que o uso do solo é adequado, que gera menos impacto. Eu li uma pesquisa de uma bióloga, sua tese de doutorado, conclui que no Brasil, cada brasileiro consome 6 litros de veneno por ano. Então, quer dizer, isso também é uma resistência que cada um de nós precisa fazer. Mas para você ser essa peça de resistência, vamos dizer assim, você tem que estar consciente da realidade do processo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você trouxe que hoje nós temos 690 milhões de pessoas no mundo com fome. Isso, para mim, é um dado completamente dramático, né? Porque gente, são 690 milhões de pais, de filhos, de mães, de idosos, de crianças que estão com fome. Não tem dor maior do que a dor da fome. Então, realmente, a gente está vivendo num momento, Daniel, em que é preciso que a humanidade como um todo se mobilize num esforço de um novo paradigma. E eu estou percebendo que esse vírus, coronavírus, ele está trazendo reflexões sobre a nossa maneira de ser e estar no mundo, né? Nós já estamos com o nosso tempo esgotando, então eu sei que, novamente, eu vou pedir para você colocar um oceano num dedal, mas se você pudesse nos trazer como que você percebe esse esforço que precisamos fazer e se há direções nesse sentido. Muito bem, Regina, vamos lá. Hoje está como eu te falei, você leu no início, eu participo do Fórum Econômico Mundial e eu tenho lido e participado de debates. Hoje, os grandes líderes mundiais mais interessados que participam, empresários, pessoas da iniciativa privada, governos, ONGs, todo mundo sabe que nós temos que fazer um grande reinício, que eles chamam de The Great Reset. E esse grande reinício começa com acabar qualquer tipo de fome e diminuir as desigualdades sociais no mundo. E como é que a gente faz isso? Eu vou te dar um exemplo. O mundo gasta hoje, todo santo ano, quase 2 trilhões de dólares em armas, em exércitos, em mísseis, em bombas. Para resolver o problema da fome, você precisa de 170 bilhões de dólares anuais. Isso dá 7% do que os países gastam com armamento. Basta dizer, este ano vamos pegar 7%. Não vai diminuir tuas bombas, não vai diminuir teus mísseis, e nós acabamos com a fome no mundo. E não é dando comida, é criando um desenvolvimento sustentável para que essas pessoas entrem dentro do processo econômico, elas estão fora do processo econômico. E nós não podemos, nós temos que incluir todo mundo. E o dia que incluir todo mundo vai ser bom para a iniciativa privada, vai ser bom para o governo, vai ser bom para a ONG, vai ser bom para todo mundo. O que a gente tem que se conscientizar, que dá para fazer, trabalhar em conjunto e focarmos naquilo. O dia, eu tenho muita certeza que isso vai acontecer agora. O mundo está mudando e a gente vai conseguir mudar esse quadro. Se a gente trabalhar em conjunto, porque as pessoas boas, de bem, elas são maioria, nós somos maioria. E nós vamos conseguir. Sim, sim, Daniel. Daniel, queria te agradecer muito e dizer o seguinte, no nosso poema do início, né, Drummond nos dizia poeticamente que tudo no coração é ceia. Então, eu te ouvindo agora, me vem o seguinte, que é preciso, de fato, que haja uma convergência para que a gente possa trabalhar, expandir essa consciência de pertencimento e expandir esse compromisso que, se você compra um pé de alface, é um ato político hoje em dia, né? Então você pensa, quem foi? Foi um agricultor, eu estou apoiando um produtor rural que está cuidando das águas, que está cuidando do solo, né? Ou eu estou alimentando essa indústria de veneno.
Eu acho que isso é um dado importante, não é, Daniel? Essa consciência, para que a gente possa, no coração, ter essa ceia, que a humanidade possa, né? É aquilo que o João-Yves falava. A questão é consumir ou comungar. Nós precisamos, talvez, aprender a comungar com a terra, né? Eu deixo para você dar as suas palavras finais de fechamento, já agradecendo a você esse encontro tão bom. Obrigado, Regina, é uma oportunidade imensa. O que eu queria dizer para vocês, exatamente o que a Regina falou, o nosso ato político, nós somos consumidores, nós consumimos. Então vamos olhar cada vez que a gente vai consumir, cada vez que a gente vai comprar um produto, essa empresa, ela produz esse produto, tem trabalho escravo? Não, se tiver trabalho escravo, que a gente sabe, está escrito hoje nas mídias, quem usa trabalho, não vou comprar dela. Essa empresa tem responsabilidade social, o que ela faz pelas pessoas? Não vou comprar. Alimento, esse alimento é produzido agroecologicamente, pago até um pouquinho mais caro, mas eu vou comprar dele, eu não vou comprar. Hoje, e você veja que antigamente os alimentos orgânicos ficavam escondidos, hoje eles estão na frente das prateleiras, para você ver como mais gente está querendo aquilo. Então eu acredito no ser humano, eu acredito que nós vamos conseguir chegar finalmente no terceiro milênio, sermos pessoas diferentes, mais inclusivas, que nós amemos mais o próximo, fazendo o nosso papel, ou seja, consumindo conscientemente, fazendo um papel político, né, que vai transformar o mundo, e eu tenho certeza disso, nós temos esse poder nas nossas mãos. Obrigado, Regina. Eu que agradeço, Daniel, mais uma vez esse nosso encontro, agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco, estamos juntos, e até o nosso próximo encontro. Obrigada.